Nossa próxima pauta é a seguinte: Ciro Gomes, ex-ministro e presidenciável derrotado em 2018, disse ontem que Lula deve ter generosidade e se espelhar no exemplo de Cristina Kirchner, que em 2019 concorreu como vice-presidente. Por outro lado, não deveria se espelhar no ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e no ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. A gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, não é? E que não imitasse o exemplo desastrado, não é? Do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia. E que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar. A fala foi feita em um debate online realizado ontem pela Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. Ciro Gomes também disse que os casos de corrupção feitos pelas gestões dos petistas podem minar o poderio eleitoral em uma disputa pelo cargo mais importante de Brasília. E aí imagine vocês uma campanha em 2022, o Bolsonaro querendo se recuperar da impopularidade, a lembrar a esculhambação do Palocci, a esculhambação do Zé Disseu, a esculhambação não sei de quem. Eu não digo nem que seja verdade ou que seja mentira, estou dizendo que eu estou vendo fazer de novo a campanha antipetista em cima dos exemplos. Ciro diz que o país precisa de ações nas áreas de comércio exterior, industrial e agricultura. Para isso, segundo ele, é preciso de uma nova política que pede reconciliação de todos no ambiente de terra arrasada que estamos. Quem também tem dado entrevistas nos últimos dias é Lula. Em uma delas, a emissora portuguesa RTP, Lula foi questionado sobre a Venezuela e respondeu da seguinte forma: eu acho que nesse momento da história da humanidade, com a crise financeira que estamos vivendo e com o Covid-19, com essa pandemia, a Venezuela é um problema dos venezuelanos. O povo da Venezuela tem eleição a cada 2 anos, a cada 3 anos. O Chávez fazia um referendo a cada 2 anos. Você não pode dizer que não tem democracia na Venezuela. Bom, já estamos aqui caminhando para o final. Dá tempo para 2 minutinhos de um comentário de cada um sobre as falas aí de Lula e Ciro Gomes. Começando com você, Fiuza, 2 minutos. Não, ele está muito convicto, né? Um raciocínio límpido. Ele pede que o Lula siga o exemplo do kirchnerismo na Argentina, da Cristina Kirchner, ou seja, afundar o país, fazer um populismo bandoleiro, de gestão desastrosa, né, empobrecer a população e, finalmente, chegar a um trancamento ditatorial que não salva ninguém. Eu acho que o Ciro Gomes tem clareza sobre a plataforma dele e tem clareza sobre com quem ele quer se aliar, porque é um folclore, né? Mas, de fato, ele faz ali um equilibrismo para dizer que, dá a entender que sabe da roubalheira do PT, mas que pode não ter sido tanto assim se o Lula e os eleitores do Lula quiserem ajudá-lo, né? Ou seja, é essa plataforma claríssima que mistura um pouco de tudo, mas que não tem nem democracia, nem império da lei, né? Quer dizer, está tudo nessa zona de sombra de populismo irresponsável, tirania e roubalheira. 2 minutos, Ana. Olha, Vitor, a fala do Ciro Gomes aí pedindo essa generosidade a Lula e todas essas bravatas todas aí que ele fala, assim como Lula, eu acho que não surpreende mais ninguém. Eu acho que a população está vacinada em relação a isso, principalmente quando o ex-presidente fala que existe uma democracia na Venezuela. O que é de nos deixar totalmente surpresos é que esse tipo aí de bravata, de falácia, esse tipo de comportamento querendo dominar esse cenário aí, querendo se colocar, a gente vê o Lula agora querendo se colocar no centro-esquerda no cenário político brasileiro. O que nos deixa surpresos é a quantidade de liberais, entre aspas, aí, assinando manifestos com esse tipo de político como o Ciro Gomes, né? Então, a verdade, Vitor, é que as máscaras estão caindo desde 2018, continuam caindo, e eu vou usar aqui para finalizar o meu comentário
uma excelente frase que eu ouvi do nosso colega Rodrigo Constantino hoje. Ele disse que o PSDB e esses liberais aí, que até então se diziam liberais, mas principalmente o PSDB, quando desce do muro, resolve cair para o lado esquerdo. 2 minutos, Augusto. Um problema dos venezuelanos, a Venezuela, né? O Lula não pensava assim nas várias ocasiões em que ele fez comício na Venezuela, enviou declarações gravadas, né? Eu acho que até a gente deveria mostrar amanhã como ele acha que o problema da Venezuela é dos venezuelanos. Agora, também é muito engraçado você ver o seguinte, o Lula para declarar, para provar que a democracia existe na Venezuela, ele se refere às frequentes eleições fraudadas, né? Por esse critério, Cuba é uma ditadura, porque os cubanos não sabem o que é urna desde 1º de janeiro de 1959. Então ele tem que decidir se é eleição. Cuba não é uma democracia, tem que admitir. Se é eleição fraudada, então ele tem que recomendar a Cuba que faça. Quanto ao Ciro Gomes, ele se acha esperto demais, né? Ele quer o apoio dos companheiros de manifesto aí recentes, né, que são do centro, digamos assim, e quer o apoio do PT porque ele diz que o Lula, agora, neste momento, é uma figura histórica. Mas, como ele próprio lembra, andou em más companhias, porque durante a eleição, se o Lula for candidato, se ele não for generoso e apoiar o Ciro, que também é outra alma pura, uma alma viva, puríssima, eles vão falar da esculhambação do Palocci, da esculhambação do Freixo. Já lembra que o Lula foi, né, deixou de ser por causa da cadeia, chefe de quadrilha, pretende voltar a ser. Então o Ciro Gomes, que se acha muito esperto, ele cai naquela velha frase popularizada pelo Tancredo, a esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Ele já foi engolido várias vezes pela esperteza, o que explica as derrotas dele. Vai ser derrotado outra vez, claro. Para fecharmos, um minutinho, o que achou dessas falas? Pois é, olha, o ex-presidente Lula carrega na sua sombra demônios e demônios, uma alcateia de lobos que dominaram o país e roubaram muito, né? E foi condenado por isso. Ficou livre e pode ser candidato. Falar que a Venezuela é uma democracia é menosprezar os venezuelanos. E dizer que no Brasil é uma ditadura com o presidente Jair Bolsonaro é tentar enganar a ele próprio, né? O que eu diria é o seguinte sobre o Ciro Gomes. Quando viram que existe a possibilidade real de segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, um grupo aí ficou muito assustado. E com a participação de empresários aí da Faria Lima. E esse grupo se reuniu, todos abriram mão da candidatura exatamente para tentar formar um corredor de centro. Lula não foi convidado porque é candidato. E a ideia de entrar no grupo era não ser candidato. Agora, pasme, a ideia, a articulação é para que o segundo turno aconteça contra o ex-presidente Lula e que o presidente Bolsonaro fique fora. Sonha, é um sonho, não é uma realidade, né? Realidade, até agora, é que o presidente Bolsonaro está no segundo turno. Pode acontecer mudanças? Pode, mas até agora é o que está valendo.